Passamos agora à canção finalista com o número 2. A canção chama-se O Vento Mudou. Será intérprete Eduardo Nascimento. O intérprete e compositor luso-angolano Eduardo Nascimento foi homenageado numa tertúlia organizada no passado dia 23 de março no Café Biarritz, em Lisboa. O motivo da homenagem foram os 50 anos da vitória no Festival da Canção da RTP em 1967, com a canção O Vento Mudou. O Vento Mudou, canção interpretada por Eduardo Nascimento, escrita por João Magalhães Pereira e composta por Nuno Nazaré Fernandes. Os organizadores do evento foram Chico Dias, Luís Fernandes e Abílio Fernandes e foram então homenageados, além do intérprete, o autor e o compositor. Eduardo Nascimento nasceu em Luanda no ano de 1944. Foi líder do conjunto angolano Os Rocks e participou num dos concursos de música iê realizados no Teatro Monumental em Lisboa. Em 1967, representou Portugal no Festival Eurovisão da Canção, realizado em Viena, ficando no 12º lugar. Eduardo Nascimento foi o primeiro negro a pisar os palcos da Eurovisão. O tema viria a ser gravado pelos Delfins, por Adelaide Ferreira e pelos UHF. Eduardo Nascimento continuou nos rock até 1969, altura em que voltou para Angola e abandonou a carreira musical. Posteriormente, veio exercer funções na TAP. Atualmente, vive e trabalha em Lisboa. Hoje, 50 anos depois da vitória no Festival da Canção com O Vento Mudou, há sempre uma história por trás de uma música. E a fazer a composição... No nosso caso até há muitas histórias mesmo, é verdade. 50 anos, pá, que não é nada grave. 50 anos é ótimo. Quer dizer, o único problema é que eu tinha 24 e tu tinhas 22. Passou, éramos miúdos, pá, pronto, pá, quer dizer. Mas cheios de genicas, cheios de ideias e cheios de projetos, não é? Há sempre um trabalho, uma linha que vai desde o letrista, o compositor e depois aquele que vai interpretar. Porque tem de haver uma química, tem de haver uma sintonia entre os três. Como é que isso se processou no vosso caso há 50 anos? Há 50 anos eu e o João Magalhães Pereira estávamos muito influenciados pela música anglo-saxónica, fazíamos parte de um grupo que se chamou o Em Órbita, estávamos muito ligados, quer dizer, a toda essa gente e achámos que isto precisava de mexer um bocadinho, que era muito pimba, era muito piroso, quer dizer, e tal. E disse, se a gente fizesse uma coisa para ir ao festival. E, portanto, eu fiz a música, quer dizer, depois o João faz a letra, pá, e depois, como éramos muito amigos do Eduardo e já tínhamos contacto com ele, pá, do tempo dos rocks, pá, lá, e do Festival do Monumental. Você preenchia os requisitos, fazia parte do perfil, era a pessoa que vocês perceberam que era aquela pessoa que podia interpretar aquela música e podia catapultar a música, levar para outros patamares. Era a pessoa que cantava muitíssimo bem, pá, que tinha sobretudo muito balanço, muito ritmo a cantar e que rompia com esta coisa toda. Portanto, e como éramos todos amigos, pronto, a aventura foi essa. Provocou um choque bastante grande, porque, enfim, o regime também reagiu um bocado, não é? Como é óbvio, não é? Depois houve as mais variadas interpretações, mas não... Qual foi a razão da reação do regime? Por ter vindo das colónias, por ser negro na altura? O regime na altura engasgou-se, quer dizer, e ficou muito engasgado, não é? Quer dizer, não esquecer que o Dr. Salazar ainda não tinha caído na cadeira nessa altura, quer dizer, só caiu uns meses mais tarde e, portanto, ficaram muito atrapalhados. E depois foi giro, pá, porque eu tinha barba, depois cortei a barba. E depois, quer dizer, ninguém me conhecia. Então, quando ia ao barbeiro, depois havia um barbeiro que dizia: vocês sabem, aqueles fulanos, estudantes, não sei o que, foi uma provocação, pá, eles foram pagos pelo Partido Comunista para fazer aquilo e para levar um angolano, pá, senhores, pá, uma pessoa de cor, pá, quer dizer, tudo aquilo foi uma grande cabala. Depois, 15 dias depois, ia ao outro barbeiro e o barbeiro dizia: sabe, aqueles fulanos, quer dizer, aqueles fulanos são da mocidade portuguesa, receberam um dinheirão do regime para... portanto, quer dizer, essa história é tudo isso é falso. Nós fizemos aquilo cheio, como disse o Eduardo, cheios de entusiasmo, cheios de vontade, quer dizer, e que era preciso mudar as coisas. É claro que a canção, o próprio título da canção, tinha uma mensagem subliminar, tinha. E acho que abriu não só na música portuguesa, mas também permitiu um determinado tipo de reflexão para... É uma coisa que fica na história, pá, é preciso contextualizar as coisas no espaço e no tempo, pá, portanto, quer dizer, na altura,
O que é que havia? Havia o Zeca Afonso, pá, esse grande melodista, pá, da música portuguesa, mas que não era permitido, quer dizer, a censura abafava logo. Ali, quer dizer, nós começámos a meter um pezinho lá dentro e tal, e depois, foi toda uma geração que fez isso. Há coisas que muito pouca gente sabe. Eu estive quase para não ir ao festival, porque até muito pouco tempo antes do festival, não me foi dado o passaporte. Foi preciso a influência do nosso empresário na altura, que era o Vasco Morgado, para que me fosse dado o passaporte. Eu nessa altura tocava numa coisa que era o Porão da Nau, que era do Vasco Morgado, e onde todas as noites estavam lá 2 indivíduos da PIDE a observar-nos. Não, aqui, já aqui. E portanto, e toda a gente sabia as nossas ideias e portanto, eu quando cheguei cá a Lisboa tive que entregar o passaporte porque não podia ter o passaporte. Portanto, as pessoas, isto não foi assim tão fácil. Eu lembro-me quando, antes do festival, tive que ir fazer um espetáculo à televisão espanhola com o Rafael, que era o representante da canção espanhola que ia ao festival. E também só 24 horas antes desse espetáculo é que me deram o passaporte para ir. De maneira que as pessoas sabiam bem. E para Viena foi mais complicado, porque a Viena da Áustria era ali perto, na fronteira, e portanto as pessoas estavam com medo que eu... e que tivesse contactos com que por acaso tive e eles nem souberam. Pois é, Eduardo, quando recebe a letra e ter de interpretar a letra e participar neste festival, quando foi concorrer ao festival, que sentimento é que tinha conta de si? Tinha a ideia que venceria, estava ali, fazia parte das suas expectativas, não vou cantar, ser um negro naquela altura, e quando depois é anunciado o resultado como vencedor, conte-nos essas histórias. Eu vou ser honesto e sincero. Eu cantava todos os dias, cantar era a minha vida, cantava todos os dias, e de maneira que aquela noite para mim foi mais uma noite de cantiga. A cantiga era tão boa, e digo mais, foi a primeira música portuguesa, em português de Portugal, porque a música portuguesa que eu cantava era só música portuguesa do Brasil, mas foi a primeira música portuguesa que eu cantei até aquela altura. Antes disso só cantava em inglês, francês, italiano e música brasileira, logicamente. Portanto, o Vento foi a primeira música que eu cantei em português. Portanto, foi uma música que eu senti desde o primeiro momento e era tão bonita, tão boa. A prova está aqui, estamos aqui a fazê-la há 50 anos. É a música do festival que tem mais versões. Houve gente que mais pegou nela para cantar. Os Delfins, o HF, o Adelaide Ferreira, os Da Vinci, o Nicolau Breiner, por exemplo. Portanto, quer dizer, tem sido cantado e recantado por muita e muita gente. Isto é prova, de facto, da vitalidade e da força da música. E uma coisa, e depois desta vitória, e em Angola, como é que chegou a notícia? Porque em Angola o Eduardo já era conhecido dos rocks, já fazia sucesso lá, depois chega para aqui, é um homem que chegou, viu e venceu, ganhou um festival, a ETP vai participar na Eurovisão. Como é que foi recebida a notícia em Angola e quanto tempo depois é que volta a Angola e como é que foi recebido? Eu só voltei a Angola 1 ano e meio depois. Fui lá fazer uma turnê com uma série de espetáculos. Mas o festival, esse foi o primeiro festival transmitido em direto pela rádio para Angola. E só há bem pouco tempo, aqui há uns 5 anos, é que eu soube que houve uma rádio, se não me engano, ou a Rádio Renascença, ou naquela altura a emissora nacional, fez uma espécie de um concurso com as várias emissoras de Angola
com o Rádio Clube de Angola, com a Rádio Clube de Benguela, etc, 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 onde eles votaram, porque nessa noite do festival eu estava a concorrer com grandes nomes da canção portuguesa já, entre os quais um nome que já tinha uma projeção enorme, não só aqui em Portugal, como também em Angola, que era o do Ouro Negro, não é? E, portanto, havia uma divisão enorme entre mim e o Ouro Negro, porque o Ouro Negro, de facto, já era famoso. Nunca nos podemos esquecer do nome do Ouro Negro e da posição do Ouro Negro no panorama, não só musical como no angolano. E, portanto, toda a gente pensou que o Ouro Negro iria ganhar, de facto. Mas, de facto, a canção arrasou. Ponto. O que é que há a fazer? Eu vou pedir para apanharmos todos agora, Tomás, e aqui verdadeiro, se podemos chamar os três mosqueteiros, o trio está aqui feito. Ok, o trio é o autor da letra. Agora, nós estamos aqui a falar tudo desde o intérprete, mas é um processo que começa consigo. Para escrever, consigo, para fazer a letra, de certa forma. O que é que o levou, o que é que o inspirou, o que é que o motivou a fazer uma canção que o vento e ela também não muda. Fizemos em comum, foi nascendo em comum. Fez-se a música, depois pôs-se a letra pretendia-se que fosse uma letra com um ritmo marcado, até por causa do estilo, não é? Tinha que ter um ritmo marcado e com uma rima muito constante para entrar no ouvido e depois com o intérprete. É por isso que a interpretação dele foi tão viva e ficou na memória de tanta gente. E exatamente por causa disso. 50 anos depois mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, mas o vento não muda e também isso. A vossa amizade, a vossa relação aqui. Isso não há dúvida. Isso não há dúvida. E hoje como é que olham, por exemplo, o Eduardo estava aqui a falar de facto ter sido uma das músicas que mais ficou ao ouvido e ao coração das pessoas. Várias canções passaram pelo festival da canção, mas esta, O Vento Mudou, continua a ser cantada, continua a ser interpretada, continua a ter várias versões. É verdade, não é isso, transformou-se num mote, numa coisa que se diz, uma coisa que entrou na linguagem. Quando se pretende dizer que as coisas mudam, diz-se que o vento mudou, o vento deixou de soprar nessa direção. Serviu de mote e... Vou acertar, mas depois mudou mesmo. Olha, obrigado, nós vamos terminar. E acima de tudo, Eduardo, uma mensagem para a sua Angola e para os angolanos. Olha, para mim Angola, o grande abraço e o desejo que o país continue a fazer o grande esforço para progredir e para dar as grandes vitórias e que o vento continue a mudar em Angola para melhor e que todos os angolanos continuem a viver uma vida de felicidade, no fundo a chegar-se ao objetivo que se conseguiu quando se começou o 4 de fevereiro de 61. Portanto, o melhor para tudo, para todos em Angola, a minha saudade, o meu forte abraço, foi lá onde eu nasci, foi lá onde aprendi os primeiros passos, onde eu aprendi a gostar da música, onde eu aprendi a gostar do sol, da terra, das pessoas, que são extraordinários, é um povo extraordinário e, portanto, força, sempre em frente. O vento não mudou e o seu sorriso também não mudou, eu meio. Graças a Deus. Graças a Deus. Miguel, vamos aqui explicar. Podes segurar e foi aí que tudo começou. É um single que estava em casa do meu tio, meu padrinho também. Tinha lá muitos discos dos anos 60 e eu, quando era miúdo, costumava passar lá muitas tardes, ouvir música nos giradiscos e este disco chamou-me a atenção porque era uma canção que tinha ido ao Festival da Canção e tinha ganho em 1967, não é? E era uma canção com uma interpretação que eu achava fora de série. Na altura me achei, quem é este tipo que está a cantar, que eu não conheço, não sabia quem era, o Eduardo Nascimento, depois soube do grupo dos Rocks e soube isso tudo, mas nesta altura não sabia. O que realmente me chamou a atenção foi a interpretação dele desta canção. Tanto que os Delfins, quando começam muito miúdos ainda adolescentes, gravam uma versão do Vento Mudou, isto em 1984.
Forma também esta versão acabou por mudar muita coisa porque há uma nova geração, alguns anos depois, que passa a ter uma ideia e o conhecimento da própria música. Repara, a versão que os Delfins fazem é uma versão rápida, quase muito na altura da música dos anos 80, para dançar, uma coisa muito mais rápida que a versão original. E é engraçado como ao longo das décadas há sempre alguém que recupera O Vento Mudou. Isto tem acontecido nos anos 80, depois nos anos 90, nos anos 2000. Eu agora tive a sorte de poder regravá-la em 2015 com o Eduardo, em dueto, não é? Que é o primeiro dueto, acho eu, das versões do Vento Mudou, a única que é em dueto. E voltei a ela, eu fiz 30 anos de carreira. Fiz um grande espetáculo em Cascais, na Baía de Cascais, e resolvi convidar uma série de outros cantores com quem eu tenho trabalhado ao longo da minha carreira, e pensei, isto seria giro, era abrir o espetáculo no início com aquele que foi a minha primeira influência, que foi o Eduardo Nascimento. Mas eu nessa altura não vi o Eduardo há muito tempo, ali pelo Estoril, não sabia se ele queria cantar, se ainda tinha voz, se não tinha, portanto telefonei um bocadinho timidamente a perguntar, a fazer este convite. E qual foi o meu espanto quando o Eduardo diz, claro que sim, vamos ensaiar, vamos fazer isso. E mais espanto ainda quando ele chegou à nossa sala, ao nosso estúdio de ensaios, e começou a cantar, e nós ficámos, uau, a voz está lá ainda, passados estes anos todos, é incrível. Como é que foi o dueto? Como é que duas gerações completamente diferentes? Sabes que nós acabámos o espetáculo e montes de pessoas vieram ao backstage, aos camarins, falar comigo, a dizer, aquele momento com o Eduardo Nascimento foi brutal, tu deves gravar isto, vocês devem gravar este dueto. Tanto que nós depois, passado 3 meses, estávamos num estúdio em Lisboa, a regravar O Vento Mudou, este dueto. Depois saiu no meu disco do ano seguinte. E, portanto, foi incrível. E ver toda a banda, foi emocionante ver o Eduardo em estúdio e chegar ali com uma convicção e com uma interpretação apaixonada, e com o vozeirão que ele ainda tem, regravar esta nova versão. De 50 anos depois da versão original, hoje estar aqui nesta homenagem, e a sua presença também é muito significante. Estar com os compositores, não é? Com o João, com o Nuno Nazaré Fernandes e o João Magalhães Pereira, os compositores, o letrista e o compositor desta música, que vão estar ainda connosco aqui, e depois muita gente que vai aparecer aí também, que ao longo dos tempos foi reinterpretando este clássico da música portuguesa. Vamos nós mudando, mas o vento não muda. O vento não muda, ou seja, está sempre a mudar, mas chama-nos sempre, não é? Está sempre a chamar-nos. Miguel, uma mensagem agora para terminar para Angola, que é uma Angola que... Nunca mais vou ir cantar, será para o ano, será este ano, força aí, já estive em muitos países também, Moçambique, Cabo Verde, etc. Mas sinto falta de poder ir cantar aquelas músicas dos Delfins que, se todos conhecem aí certamente, poderá estar para breve. E levo o Eduardo comigo. E as nuvens choraram, e quando voltaram, soube que mentira para sempre fugiram. Nuvens, por favor, cubram minha dor, já que eu vou morrer sem não mais adeus. Pedro Tomás e Armindo Laureano, Vivência Express News, em Lisboa, Portugal.